Imagine acordar e perceber que você está morto. Não é um pesadelo, não é uma alucinação. Você está realmente morto. Seu corpo está numa mesa de cirurgia. Médicos gritam ao seu redor. Alguém chora no corredor. Mas você está flutuando no teto, vendo tudo, ouvindo tudo. Impossível, certo? Era exatamente isso que Eben Alexander achava. Durante 30 anos, esse neurocirurgião de Harvard passou a vida inteira estudando o cérebro humano. Ele operava cérebros. Ele entendia cada conexão neural, cada substância química, cada impulso elétrico que cria nossos pensamentos. E ele tinha certeza absoluta de uma coisa: experiências de quase morte eram pura ilusão, truques do cérebro morrendo, alucinações causadas por falta de oxigênio, nada mais que química cerebral em colapso. Eben ria de pacientes que contavam histórias sobre túneis de luz. Ele explicava educadamente que aquilo era apenas o córtex visual falhando. Quando alguém falava sobre encontrar parentes mortos, ele anotava no prontuário como delírio hipóxico. Para ele não existia alma, não existia vida após a morte, existia apenas o cérebro. E quando o cérebro morria, você deixava de existir. Ponto final. Até que numa manhã de novembro de 2008, tudo mudou. Eben acordou às 4 da manhã com a pior dor de cabeça da vida dele. Não era uma dor de cabeça comum. Era como se alguém estivesse enfiando uma faca na base do crânio dele. Ele tentou levantar. Não conseguiu. Suas pernas não respondiam. Seu corpo todo começou a tremer de forma descontrolada. Ele caiu da cama e começou a ter convulsões violentas no chão do quarto. Sua esposa ligou para a emergência em pânico. Quando a ambulância chegou, Eben estava inconsciente. Os paramédicos correram com ele para o hospital onde ele mesmo trabalhava. Os colegas dele assumiram o caso. E o que eles descobriram era impossível. O cérebro de Eben estava sendo devorado por bactérias. Ele tinha contraído meningite bacteriana por E. coli, uma infecção raríssima em adultos. Chances de sobrevivência? Menos de 10%. Chances de sobreviver sem danos cerebrais graves? Praticamente zero. As bactérias tinham invadido o líquido que protege o cérebro e a medula espinhal. Elas estavam literalmente comendo o córtex cerebral dele, a parte do cérebro responsável por pensamento, linguagem, emoção, consciência. Os médicos colocaram Eben em coma induzido. Conectaram ele a todos os aparelhos possíveis. Monitoraram cada sinal vital. E esperaram. Mas os sinais não eram bons. O córtex de Eben parou de funcionar completamente. Os exames mostravam atividade cerebral mínima. Apenas as partes mais primitivas do cérebro ainda trabalhavam. Aquelas que controlam respiração e batimentos cardíacos. Em termos médicos, Eben não tinha mais consciência, não tinha mais capacidade de pensar, não tinha mais capacidade de sentir, não tinha mais capacidade de ter experiências. Ele era, para todos os efeitos, um corpo vazio mantido vivo por máquinas. Os médicos chamaram a família. Disseram que provavelmente era hora de desligar os aparelhos. Mesmo se Eben acordasse por algum milagre, ele seria apenas um vegetal. Sem memória, sem personalidade, sem nada que fizesse dele Eben Alexander. Durante 7 dias ele ficou naquele estado. 7 dias onde seu cérebro simplesmente não funcionava. 7 dias onde nenhuma atividade consciente era possível. E foi exatamente nesses 7 dias que Eben viveu a experiência mais real da vida dele. Porque enquanto os médicos viam apenas um corpo sem vida na cama, enquanto os aparelhos mostravam um cérebro morto, enquanto sua família chorava no corredor, Eben estava em outro lugar. Um lugar que não deveria existir. Um lugar que ia contra tudo que ele tinha estudado em 30 anos de medicina.
um lugar que era mais real que qualquer coisa que ele já tinha experimentado na vida. Ele não estava tendo alucinações, não estava sonhando, não estava delirando. Ele estava consciente, mas não consciente no sentido normal. Ele não tinha memórias de quem ele era. Não sabia que era médico. Não sabia que tinha esposa e filhos. Não sabia nem que era humano. Ele era apenas consciência pura. E essa consciência estava num lugar escuro, úmido, estranho. Imagine estar enterrado na lama. Tudo ao seu redor é marrom, gelatinoso, pulsante. Raízes retorcidas crescem por toda parte. Rostos grotescos aparecem e desaparecem na escuridão. Sons abafados ecoam sem fazer sentido. Eben ficou preso nesse lugar por tempo indeterminado. Não existia conceito de tempo ali. Não existia conceito de espaço. Não existia conceito de eu e outro. Só existia aquele lugar escuro, primitivo, opressivo. E então, algo mudou. Uma luz começou a pulsar acima dele. Não era uma luz comum. Era uma luz viva, dourada, girando, vibrando com uma energia impossível de descrever. E a luz começou a girar ao redor dele como um portal, ficando mais brilhante, mais intensa, mais real. De repente, Eben foi puxado para cima, e o que ele viu do outro lado daquela luz mudaria tudo o que ele achava que sabia sobre realidade, consciência e existência. Mas antes de contar o que Eben encontrou lá, você precisa entender uma coisa muito importante. Eben não acreditava em nada disso. Ele era cientista, ele era cético. Ele passava a vida provando que essas experiências eram impossíveis. E agora ele estava tendo uma. Com o cérebro completamente desligado, registrado por dezenas de aparelhos médicos, sem nenhuma atividade no córtex que pudesse criar alucinações. Então, como é possível ter uma experiência consciente sem um cérebro funcionando? Como é possível ver, sentir, pensar, lembrar, quando a parte do cérebro responsável por isso está literalmente morta? E mais importante, o que Eben encontrou do outro lado daquela luz que fez um neurocientista cético de Harvard mudar completamente tudo o que ele acreditava sobre vida, morte e o que vem depois? Quando Eben atravessou aquela luz, ele entrou no lugar mais bonito que já existiu. Imagine o dia mais lindo da sua vida, aquele dia de primavera onde tudo parece perfeito, o céu azul, as flores coloridas, o ar fresco, a sensação de paz absoluta. Agora multiplique isso por 1000, por 1.000.000, por infinito, e você ainda não chega nem perto do que Eben estava vendo. Ele estava flutuando sobre campos que se estendiam até o infinito. Mas não eram campos normais, eram campos vivos. A grama não era apenas verde. Ela brilhava com uma intensidade que emanava amor. As flores não apenas existiam, elas pulsavam com significado. Cada pétala carregava conhecimento. Cada cor continha emoção. Árvores gigantescas cresciam por toda parte, com folhas que brilhavam como joias. Cachoeiras caíam de montanhas flutuantes, mas a água não era apenas água. Era luz líquida, cristal líquido, consciência líquida. O céu não era azul, era todas as cores ao mesmo tempo. Camadas infinitas de realidade se sobrepondo, dimensões além de dimensões. E tudo, absolutamente tudo, estava vivo. As rochas eram conscientes, as nuvens eram conscientes. O próprio ar era consciente. E Eben percebia tudo isso simultaneamente. Não era como ver com os olhos. Era como ser parte de tudo. Ele não estava olhando para aquele mundo. Ele estava fundido com aquele mundo. Ele podia sentir a alegria das flores desabrochando. Podia sentir a sabedoria antiga das árvores. Podia sentir a dança eterna da luz através de todas as coisas. E tinha algo mais.
música, mas não música comum. Era como se a própria estrutura da realidade fosse feita de música, melodias impossíveis que entravam não pelos ouvidos, mas direto na alma. Cada nota carregava significado. Cada acorde revelava verdades sobre o universo. A música não estava apenas tocando. Ela estava criando realidade. A cada nota, novos mundos nasciam, novas possibilidades se abriam, novo conhecimento se revelava. E Eben entendeu algo fundamental naquele momento. Aquele lugar não era algum lugar distante. Aquele lugar sempre existiu, sempre esteve ali. Só que a gente não consegue ver quando está preso num corpo físico. É como se a realidade material fosse apenas uma camada superficial. E por baixo existe algo infinitamente maior, mais real, mais verdadeiro. Mas Eben não estava sozinho naquela jornada. Ao lado dele, flutuando naquele mundo impossível, estava uma jovem. Ela tinha olhos azuis profundos como o oceano, cabelos castanhos longos, um rosto que irradiava amor incondicional. Ela usava roupas simples, quase camponesas, mas havia algo divino nela. E ela estava sorrindo para ele. Não com pena, não com julgamento, mas com um amor tão puro, tão completo, tão absoluto que Eben nunca tinha sentido nada parecido em toda a sua vida. Ela não falava com palavras, mas Eben ouvia ela claramente. As mensagens vinham direto para a consciência dele, como pensamentos que não eram dele, como conhecimento que sempre esteve ali, mas ele nunca tinha percebido. E ela disse 3 coisas, 3 mensagens que Eben jamais esqueceria. Primeira mensagem: você é amado profundamente. Não apenas amado, mas amado de uma forma que é impossível descrever com palavras humanas. Um amor que não depende de nada que você faz. Um amor que não julga. Um amor que simplesmente é. Um amor que sempre existiu e sempre existirá. Segunda mensagem: você não tem nada a temer. O medo que a gente carrega pela vida toda, medo de errar, medo de não ser suficiente, medo da morte, medo do desconhecido. Tudo isso é ilusão. No fundo mais profundo da realidade, não existe medo. Só existe amor, só existe conexão, só existe eternidade. A terceira mensagem, a mais importante de todas: nós vamos te mostrar muitas coisas aqui, mas você vai voltar. Eben não queria voltar. Quem iria querer? Ele estava experimentando algo infinitamente maior que qualquer coisa na Terra. Estava sentindo uma paz que ele nunca imaginou ser possível. Estava entendendo verdades sobre o universo que nenhum livro de medicina jamais ensinou. Mas ela sorriu de novo. E Eben entendeu que tinha um propósito, que ele precisava voltar para contar essa história, para ser prova viva de que a consciência não precisa de cérebro, de que existe algo muito maior acontecendo por trás da cortina da realidade física. E então começou a jornada mais profunda. A jovem levou Eben para lugares cada vez mais altos. Cada nível era mais real que o anterior, mais complexo, mais impossível de descrever. Ele entrou numa escuridão absoluta, mas não era uma escuridão assustadora como aquela lama inicial. Era uma escuridão infinita, profunda, cheia de potencial puro. E nessa escuridão havia uma luz. Não uma luz como a gente conhece, uma luz que era tudo. Uma luz que continha todos os universos, todas as dimensões, todas as possibilidades, passado, presente e futuro, acontecendo simultaneamente. E Eben percebeu algo que explodiu sua mente de neurocientista. Aquela luz não era Deus no sentido religioso tradicional. Não era um velho barbudo no céu julgando as pessoas. Era algo muito mais profundo. Era a própria fonte da consciência, a origem de tudo que existe, o campo infinito de amor e conhecimento do qual tudo emerge. E a coisa mais impressionante: a gente faz parte daquela luz, a gente não está separado dela,
A gente é ela, experimentando a si mesma através de bilhões de perspectivas diferentes. Você é aquela luz tendo uma experiência humana temporária. Eben viu isso claramente, viu todas as vidas acontecendo simultaneamente, viu a conexão entre todas as coisas, viu que não existe morte real, apenas transformação, apenas consciência mudando de forma. E ele viu algo mais, algo que só faria sentido completo quando ele voltasse. Ele viu que essa experiência não estava acontecendo apesar do cérebro dele estar morto. Estava acontecendo exatamente porque o cérebro dele estava morto. O cérebro não cria consciência. O cérebro filtra a consciência. É como um rádio que capta uma transmissão. Se você quebra o rádio, a transmissão não desaparece. Ela só para de ser filtrada por aquele aparelho específico. Quando o cérebro de Eben parou de funcionar, quando aquele filtro foi removido, sua consciência pura ficou livre. E ele pôde experimentar a realidade como ela realmente é, sem as limitações do corpo físico. Mas o tempo estava acabando. Mesmo sem conceito de tempo linear naquele lugar, Eben sentiu que algo estava mudando. A jovem sorriu uma última vez. Aquela luz imensa começou a pulsar de uma forma diferente. E então, Eben sentiu um puxão violento, como se estivesse sendo sugado de volta, como se um elástico gigante estivesse trazendo ele de volta para algo pequeno, denso, limitado. Ele resistiu. Gritou sem voz. Não queria voltar. Não queria deixar aquela perfeição, aquela verdade, aquele amor. Mas o puxão era forte demais. E de repente, Eben abriu os olhos numa cama de hospital. Luzes fluorescentes no teto, tubos conectados no braço, aparelhos apitando ao redor. Doutor, tanto a dor física quanto a dor de estar de volta num corpo limitado. Eram 7 da manhã de um domingo. Ele tinha passado exatos 7 dias em coma. 7 dias onde seu córtex estava completamente inativo. 7 dias que, para a medicina, ele estava morto cerebralmente. Os médicos correram para o quarto dele. Não acreditavam no que estavam vendo. Pessoas com aquele nível de dano cerebral não acordam. E quando acordam, não reconhecem ninguém. Não falam, não pensam, não lembram. Mas Eben estava acordado, consciente e com memórias perfeitas de tudo o que tinha acabado de experimentar. Os colegas dele ficaram chocados, chamaram aquilo de milagre médico. Disseram que era um caso em 1 milhão, que a ciência não tinha explicação. Mas tinha algo ainda mais impressionante acontecendo. Algo que Eben só descobriria semanas depois. Algo que transformaria sua experiência pessoal em evidência científica impossível de ignorar. Algo que provaria que ele realmente tinha estado em outro lugar. E não apenas alucinando dentro da própria cabeça. Porque aquela jovem que guiou ele durante toda a jornada, aquela que transmitiu as 3 mensagens, aquela que irradiava amor incondicional, Eben nunca tinha visto ela antes na vida. Nunca tinha uma foto dela. Nunca soube que ela existia. Mas quando ele finalmente viu o rosto dela numa fotografia, semanas após acordar, ele desabou em lágrimas, porque reconheceu ela instantaneamente. E a identidade dela mudava tudo. A jovem da experiência de Eben era a irmã biológica dele. Uma irmã que ele nunca conheceu. Uma irmã que tinha morrido anos antes. Uma irmã cuja existência ele só descobriu depois de acordar do coma. Deixa eu explicar essa história, porque ela é a parte mais importante de tudo. Eben Alexander foi adotado quando bebê. Ele cresceu numa família amorosa e nunca quis conhecer os pais biológicos. Para ele, família era quem criou ele, não quem gerou ele. Ele era feliz assim e nunca procurou informações sobre suas origens. Mas existia uma irmã biológica, uma menina chamada Betsy. Ela cresceu com a família biológica enquanto Eben foi adotado por outra família.
Betsy sempre quis conhecer o irmão. Passou anos procurando ele, tentando fazer contato. Mas Eben nunca respondeu. Não porque fosse mau, simplesmente porque ele não estava interessado. Ele tinha sua vida, sua carreira, sua família. Não precisava de conexões biológicas. E então, Betsy morreu, alguns anos antes do coma de Eben. Ela nunca conseguiu conhecer o irmão que tanto procurou. Eben não sabia de nada disso. Não sabia que tinha uma irmã. Não sabia que ela tinha morrido. Não sabia nem como ela era. Até que 4 meses depois de acordar do coma, um primo distante enviou uma foto para ele, uma foto antiga, e disse: "Essa é sua irmã biológica, Betsy. Ela faleceu há alguns anos." Quando Eben abriu aquela foto, seu mundo parou. Era ela. Exatamente ela. Os mesmos olhos azuis profundos. O mesmo cabelo castanho. O mesmo rosto. O mesmo sorriso. A jovem que guiou ele durante toda aquela jornada impossível. A jovem que transmitiu as 3 mensagens. A jovem que irradiava amor incondicional. Era Betsy, sua irmã morta, que ele nunca tinha visto uma foto, que ele nunca tinha conhecido, que ele nem sabia que existia. Pensa bem no que isso significa. Se aquilo fosse uma alucinação criada pelo cérebro dele, como o cérebro dele poderia criar o rosto perfeito de alguém que ele nunca viu? Nunca ouviu falar? Nunca teve nenhum contato? Não tinha foto dela em nenhum lugar da casa de Eben. Não tinha menção dela em conversas familiares. Não tinha absolutamente nenhuma forma do cérebro dele ter essa informação armazenada. E mais, o cérebro dele nem estava funcionando. O córtex estava completamente inativo, morto, devorado por bactérias. Os próprios colegas médicos de Eben confirmaram isso. Os exames provaram isso. 7 dias de atividade cerebral zero na região responsável por pensamento e memória. Então, como ele teve aquela experiência? Como ele viu aquele rosto? Como ele lembra de cada detalhe com clareza perfeita até hoje? A ciência que Eben estudou por 30 anos não tem resposta para isso. Simplesmente não tem. E ele foi forçado a aceitar uma verdade que mudou tudo o que ele acreditava. A consciência não vem do cérebro. O cérebro é apenas um instrumento que a consciência usa enquanto está num corpo físico. Quando o instrumento quebra, a consciência continua. Ela sempre continua. E isso significa algo absolutamente revolucionário. Significa que você não é seu corpo. Você não é seu cérebro. Você não é seus pensamentos. Você é a consciência que está experimentando tudo isso temporariamente. Significa que a morte não é o fim. É apenas uma transição. Como tirar um casaco pesado num dia de calor. Você continua sendo você. Só que livre das limitações físicas. Significa que esse amor incondicional que Eben sentiu não é algo distante. Não é algo que você alcança só depois da morte. É a verdadeira natureza da realidade. Está acontecendo agora, neste exato momento, sustentando tudo o que existe. Você só não percebe porque está tão focado na experiência física que esqueceu a dimensão maior. Depois que acordou, Eben passou meses tentando processar tudo. Ele era cientista. Ele precisava de lógica, de razão, de explicação. Ele estudou todos os casos de experiência de quase morte já documentados. Conversou com outros médicos que tiveram experiências similares. Leu tratados filosóficos sobre consciência. Mergulhou em física quântica, em neurociência, em tudo que pudesse ajudar a entender. E sabe o que ele descobriu? Que ele não estava sozinho. Milhares de pessoas tiveram experiências parecidas. Médicos, cientistas, céticos. Pessoas que jamais acreditariam em algo assim, até que aconteceu com elas. E todas contam a mesma história básica. O túnel de luz. O lugar mais bonito que já viram. O amor incondicional.
a sensação de estar em casa, a certeza absoluta de que a consciência continua após a morte. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não percebe. Essa não é só uma história bonita sobre vida após a morte. Isso muda completamente como você deveria viver agora. Porque se a consciência é eterna, se você é literalmente parte de uma inteligência infinita, se está tudo conectado num nível mais profundo, então cada escolha que você faz importa infinitamente mais do que você imagina. Cada momento de amor que você demonstra ecoa na eternidade. Cada momento de raiva, de medo, de separação é você esquecendo quem você realmente é. Cada vez que você julga alguém, você está julgando outra versão de você mesmo. Cada vez que você ama alguém, você está reconhecendo a conexão eterna que já existe. Eben diz que a maior tragédia não é a morte. A maior tragédia é viver uma vida inteira acreditando na ilusão da separação. Acreditando que você está sozinho. Acreditando que isso aqui é tudo o que existe. Porque você não está sozinho. Nunca esteve. Nunca estará. Você é amado profundamente. Agora, neste exato segundo, por uma inteligência que criou galáxias e ainda assim conhece cada detalhe da sua vida. Você não tem nada a temer, nem a morte, nem o fracasso, nem o julgamento, porque tudo isso é temporário, ilusório. O que é real é eterno. E você está aqui agora por um motivo. Tem algo que só você pode fazer, alguma experiência que só você pode ter, algum amor que só você pode compartilhar. Depois da experiência, Eben largou parte da carreira médica tradicional. Ele ainda é neurocirurgião, mas agora dedica a vida a contar essa história, a mostrar para as pessoas que a ciência e a espiritualidade não são opostas. Elas estão apontando para a mesma verdade por caminhos diferentes. Ele escreveu livros que viraram best-sellers mundiais. Não para ficar rico, não para ficar famoso, mas porque ele sente que tem a obrigação de compartilhar o que viu, de ser prova viva de que existe algo maior. E a reação foi incrível. Milhões de pessoas leram a história dele e sentiram algo despertar por dentro. Aquela sensação de "eu sempre soube disso no fundo". Aquela certeza inexplicável de que é verdade. Claro que tem céticos, sempre tem. Tem cientistas que dizem que foi só alucinação complexa, que o cérebro dele não estava tão morto quanto parece, que a foto da irmã criou uma falsa memória retroativa. Mas essas explicações não convencem, porque exigem coincidências impossíveis, exigem que você acredite que um cérebro morto criou a experiência mais real que alguém já teve. Exigem que você ignore todos os detalhes verificáveis que Eben trouxe daquela jornada. E no fundo mesmo, essas pessoas têm medo. Medo de que seja verdade. Porque se for verdade, significa que elas passaram a vida inteira focando nas coisas erradas, preocupando com coisas que não importam, ignorando a dimensão mais profunda da existência. Mas você não precisa ter uma experiência de quase morte para acessar isso. Você não precisa morrer para sentir aquela conexão, aquele amor, aquela paz. Eben diz que meditação profunda pode levar você lá. Momentos de amor verdadeiro podem abrir aquela porta. Experiências na natureza onde você se sente parte de algo maior. São vislumbres daquela realidade. A porta sempre esteve aberta. Você só precisa parar de olhar apenas para o mundo físico e começar a perceber a camada mais profunda que está pulsando por trás de tudo. Então aqui está a verdade que Eben voltou para compartilhar. Você é eterno. Você é amado. Você é parte de algo infinitamente maior que o corpo temporário que está habitando agora. A morte não é o fim, é um retorno para casa. Para aquele lugar de amor absoluto que você nunca realmente deixou. E enquanto você está aqui, neste corpo, nesta vida, você tem a oportunidade incrível de espalhar esse amor.
de lembrar outras pessoas quem elas realmente são, de viver cada momento como se importasse para a eternidade. Porque importa cada escolha, cada palavra, cada ato de bondade, cada momento de presença. Tudo isso ecoa através das dimensões. Tudo isso contribui para a evolução infinita da consciência. Betsy esperou uma vida inteira para encontrar o irmão. E quando ele finalmente chegou, ela estava lá para guiar ele, para mostrar a verdade, para transmitir aquelas 3 mensagens que mudaram tudo. Você é amado profundamente. Você não tem nada a temer e você vai voltar. Mas antes disso, você tem uma missão aqui. Qual é a sua missão? O que você veio fazer aqui que só você pode fazer? Quem você veio amar que só você pode amar desse jeito específico? Eben Alexander morreu por 7 dias e voltou transformado. Voltou sabendo algo que a maioria das pessoas passa uma vida inteira sem descobrir. Que a vida não termina quando o coração para. Que o amor é a única coisa que é absolutamente real. E que você, exatamente você que está ouvindo isso agora, é infinitamente mais do que imagina. Você não é apenas um corpo caminhando por um mundo aleatório. Você é consciência eterna tendo uma aventura temporária. E do outro lado dessa aventura, do outro lado está o lugar mais bonito que existe, onde você é completamente conhecido, completamente amado, completamente em casa. E a pessoa que te ama mais que tudo já está lá esperando. Seja sua irmã, sua mãe, seu pai, seu filho, seu amigo, ou simplesmente aquela luz infinita que te criou e nunca te abandonou. Você não precisa ter medo. Nunca precisou. E talvez, só talvez, ouvir essa história hoje não foi coincidência. Talvez era exatamente o que você precisava ouvir neste momento da sua vida. Talvez alguém do outro lado garantiu que essa mensagem chegasse até você, porque você é amado profundamente, eternamente, incondicionalmente, e é hora de você lembrar disso.